E aí pessoal, sou aqui novamente, eu que nem sei desenhar. Eu demorei um pouquinho para postar algum vídeo de novo, mas aqui tô eu postando mais um vídeo. E no caso eu estava tentando dar algumas melhoradinhas no canal. E bom, agora já partindo logo pro assunto, vocês estão vendo esse Deadpool. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para copiar um desenho. Acho que nada melhor do que poder mostrar como é que eu faço. Então, bora partir pro vídeo e começar logo esse negócio. Começando então aqui o desenho, né? Só um detalhe, né? Eu gosto sempre de estar olhando o desenho, acompanhando, porque para mim fica mais fácil, na verdade, para quem não conhece o desenho, não sabe todos os detalhes que tem para fazer, certo? Então eu vou deixar aqui uma fotinha, a referência de onde eu estava tirando aqui no vídeo. E bom, como vocês podem ver, aqui já estou fazendo todo o esboço. Então, vocês podem ver que é bem grossão o desenho, pode-se dizer, tipo, bem por cima, mais ou menos aonde vai ficar cada coisa, as proporções. Como vocês podem ver que eu fiz a mão, né? Só na bolinha ali, a cabeça, a parte do ombro. E isso já dá para dar uma ideia onde vai ficar cada coisa no papel, certo? Aí depois de você fazer esse grossão assim, você já consegue ter uma noção de como vai fazer o resto. Se tiver uma proporção certa, proporção legal, ver comparando até com o desenho ou com a noção que você pode ter de, digamos, realidade, você consegue identificar se está torto ou não, se precisa diminuir ou não. E é claro que esse ponto é o ponto-chave onde a gente vai ver onde que precisa apagar, precisa refazer para ver se está torto ou não. E assim a gente vai corrigindo as proporções até ficar na proporção mais próxima dar certo. Então por isso que é bom sempre fazer um esboço. Quando eu era mais novo não era de fazer muito não, mas com o tempo eu aprendi e comecei a perceber que realmente faz dar uma diferença, dá uma ajuda, ainda mais para quando a gente não tem tanta prática, quando a gente não tem tanta habilidade assim, digamos. Então, como vocês podem ver, eu fiz uma primeira parte, agora estou passando um pouquinho mais forte para ressaltar qual que é a linha correta. Mas da mesma forma, se for necessário apagar, eu ainda consigo apagar para poder corrigir a proporção do desenho e para poder deixar o mais próximo do real, do desenho real possível, certo? Então isso vale para todos os pontos do desenho. Agora, como vocês podem ver, eu estou fazendo ali o desenho da mão e já fazendo com um pouquinho mais de detalhes, mas que é justamente para poder conseguir identificar onde vai ficar cada coisa, para ficar proporcional. Uma coisa que ajuda vocês a identificar o que pode ficar legal ou não, proporcional ou não, é algum determinado objeto em relação a outro no desenho. Por exemplo, o tamanho da mão em relação ao rosto, o tamanho da mão em relação ao ombro, certo? Ou até o dedo, a distância do dedo da mão, que seria o comprimento do dedo, até ali a máscara dele. Vocês podem seguir algumas linhas imaginárias no desenho. Por exemplo, a pontinha da alça da bolsa onde que eu fiz ali, a direção dele subindo daria nas dobrinhas do dedo dele, dos dedos que estão dobrados, por exemplo, né? Então isso ajuda a identificar que o desenho ali, o comprimento do dedo está certo, e dá para saber que a proporção não está longe do que o desenho realmente pede, né? Pede do que o desenho realmente é, certo? O olho, como vocês podem ver, eu já tinha feito muito junto ali, e é exatamente por isso que é bom. Eu tinha feito por cima o olho, só que muito grudado ali um do outro. Feito ele bem clarinho, eu consegui já poder apagar ele para poder colocar o mais próximo do desenho. E é bem dessa forma, conforme você vai fazendo, você vai reparando nos detalhes
você vai percebendo onde que está diferente ou não, onde que pode estar sendo corrigido ou não, certo? Claro que às vezes é questão de prática, questão de esse olhar seu sobre as coisas, sobre o desenho, ele pode ir melhorando com o tempo também, né? Coisa que leva talvez um pouco de prática, talvez tenha alguém que tenha uma maior facilidade para isso, mas nada que seja impossível de forma alguma. Como eu costumo dizer, eu que nem sei desenhar, estou desenhando, então qualquer um consegue, não tem segredo nenhum. Muitos falam que é dom, mas eu digo que é uma habilidade que nós trabalhamos e qualquer um consegue alcançar, certo? Eu estou reforçando o desenho, então aqui acredito que eu já percebi do sobre a cabeça que estava muito oval. Aqui, como vocês podem ver, já estou apagando já a parte da cabeça para poder corrigir. E essa proporção também é uma coisa que eu faço bastante. Conforme eu vou fazendo a linha, cada movimento, ondulação, eu vou seguindo bastante, olhando para o desenho de referência, não tanto para o papel. Eu acredito que eu já consigo fazer um pouco dessa forma, não que não tem como você fazer um desenho no papel sem olhar para o papel, né? Mas eu consigo fazer um pouquinho, porque isso me ajuda a deixar o mais próximo possível do desenho de referência, né? Então eu tento seguir as linhas o mais próximo possível. E tem até um outro detalhe que eu sempre penso comigo: se eu faço alguma coisa, durante o desenho eu percebo que alguma coisa está um pouquinho fora do lugar. Se é uma coisa que é, digamos, movimentável, eu deixo, porque é uma coisa que é possível de acontecer e não vai interferir digamos, na física, na estrutura real do desenho. Por exemplo, vocês vão ver aqui mais para frente as espadas do Deadpool. Elas, no caso, se tivesse um pouquinho mais próximo da cabeça, um pouquinho mais inclinada para o lado, é uma coisa que pode acontecer real com as espadas que ficam ali nas costas dele. Então, o que talvez ficaria esquisito seria se uma espada tivesse meio curva, meio torta, porque aí não combinaria com o real. Mas se ela tivesse um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais longe, aí talvez não interferiria tanto, né, fazer na distância certinha conforme o desenho, por causa que é uma coisa que real pode acontecer. Essas são algumas alterações que às vezes você pode estar fazendo que não teria problema nenhum também. Bom, então o de sempre, como eu sempre falo, assim que tiver já os traços mais fortes, os traços melhores definidos, então a gente já vai, ainda no lápis, eu vou repassando novamente para ressaltar e colocando os detalhezinhos menores. Claro que os detalhezinhos menores nós vamos colocando depois, só ressaltando esse detalhe, justamente porque se você ficar enchendo de detalhe, trabalhando um tempão no detalhe para depois perceber que a mão está numa proporção errada ou está tudo, digamos, torto, então acaba nem compensando, né? Você acaba gastando tempo à toa, e isso às vezes pode ser até que faça você desanimar do desenho e você acaba tipo só rasgando, jogando fora, coisa assim, coisa que já aconteceu muito comigo. Então esses detalhezinhos, como eu tô fazendo ali os detalhes na mão dele, né, é o detalhe que você faz quando já tem a proporção melhor definida, nesse caso da mão, certo? Ali no ombro, ali na alça da bolsa, não tem tantos detalhes assim, pode-se dizer que é até simples, e a mão talvez seja um dos pontos mais detalhistas desse desenho, mas não é nada tão difícil você seguir essas proporções, se você seguir como que ela deve ser mais ou menos. Vocês vão ver, se treinar dessa forma, vocês vão ver que vocês vão começar a ter uma facilidade maior para poder fazer os desenhos de vocês. Não só copiando, né? Nesse caso eu estou copiando, eu sempre gostei bastante de copiar esses desenhos,
mas até para criar os próprios desenhos de vocês. Vocês imaginam um desenho na cabeça, eu sempre fiz dessa forma também, e você coloca no papel aquelas bolonas, assim, aquelas formas que vocês acreditam que vai ficar o mais próximo da posição, do jeito que vocês vão querer que o desenho fique no final. Então, nesse ponto, como eu já estava falando, já bora partir enchendo mais os detalhes que já já vamos estar partindo para a parte final da finalização do desenho. Bom, então com o desenho com todos os detalhes já definidos e tudo mais. Um detalhe, eu sempre. Eu geralmente deixo ali, mas se for melhor para vocês, para não confundir, é melhor dar uma limpada no desenho, não confundir, deixar vários traços. Eu deixo, mas eu sempre vou achando, né? Eu sei qual que é a forma certa. Se não for atrapalhar vocês, não tem problema de deixar também. Mas quanto mais limpo, melhor para não confundir. Mas enfim, agora que já tá nós já estamos com o desenho pronto, já com todos os detalhes, vamos partir para a finalização. Eu, nesse desenho, preferi fazer do estilo que eu mais gosto. Eu gosto de sempre fazer nos tracinhos, nos risquinhos, todo o desenho, no estilo preto e branco mesmo. Mas é daí pra frente que vocês partem, se vocês preferirem ou colorir, lápis de cor, tinta, canetinha, a forma que vocês acharem melhor, certo? Então já vamos dar aquela acelerada pra gente ver como que ficou o resultado final, então. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pegado alguma dica boa para vocês aqui. Eu espero ter ajudado bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma sugestão, por favor, não deixe de comentar. E, bom, qualquer coisa também que vocês quiserem, algum outro desenho, eu sei que sempre tem algum pessoal legal aí que gosta de pedir. E eu vou me esforçar assim para continuar fazendo. E esse foi esse Deadpool um pouco mais no passo a passo. Foi até um comentário que foi feito no meu desenho anterior do Deadpool. E daí que veio a ideia também de ensinar como que eu faço para copiar, certo? Espero que vocês tenham gostado então do desenho, que vocês possam conseguir fazer também. Se tiver alguém que vocês queiram compartilhar, que acho que vai valer, compartilhem também o desenho. Não deixem de curtir e se inscreva caso não seja inscrito. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, abraço, tchau, tchau.